Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito isto: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele o comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? Glória a Deus. Este é o capítulo, digamos que mais triste da história da humanidade, onde Deus cria os primeiros seres humanos, colocam eles ali em um jardim, um paraíso, pede que eles cuidem de tudo, tudo está submetido a eles, mas eles desobedecem a um único mandamento do Senhor. Como nós estamos aqui numa série de mensagens, de aulas, tomando por base esta revista aqui, esta revista do discipulado, nós já estamos entrando aqui na terceira lição, é o homem e Satanás. As outras aulas, elas estão aí falando sobre a Bíblia e sobre Deus. Então a gente vai dar seguimento a essa série de estudos para fixar o nosso aprendizado e fixar aqueles novos convertidos, aqueles que porventura não leem a Bíblia porque não entendem. A gente vai tentar trazer aqui uma linguagem bem simples, de fácil entendimento, para que a gente possa estar aprendendo mais sobre Deus. Esta é uma oportunidade que Deus está nos dando através da internet. Ele diz: ide e fazei discípulos. Então a internet, ela tem um alcance mundial. Possa ser que alguém que está iniciando na fé agora não tem muita habilidade com a palavra de Deus. Então a gente vai aqui de forma bem simples tentar explicar o que é que aconteceu aqui neste relacionamento. O nome desta lição é O Homem e Deus. Nós temos essa revista aqui, toda ela em PDF. Caso vocês queiram acompanhar, vocês podem colocar aí nos comentários pedindo: eu quero. Se for algum conhecido meu, eu já mando. Se não for, você coloca lá o seu número de WhatsApp e a gente encaminha pelo WhatsApp esta maravilhosa revista. É uma ótima ferramenta para aqueles que estão iniciando na fé, Aprendendo isso aqui é como aquele homem prudente
que fez a sua caixa sobre a rocha. Na hora da tempestade, da luta, da pandemia, do desemprego, da morte na família, se você tiver com sua casa firmada na rocha, você vai passar toda tempestade, porque os seus pés estarão fincados no Senhor Jesus. Só Ele tem a resposta e a salvação para a nossa vida. Então, essa é a terceira aula. O homem e Satanás. O homem, a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para ter o domínio sobre tudo, tudo se sujeitar a Ele, toda a natureza, todos os animais. No entanto, nós percebemos que por ter sido manchado ou pelo pecado ter entrado no mundo através desta desobediência, e no texto que nós vamos ler, este pecado ele entra por uma enganação do diabo. Em Apocalipse vai dizer o diabo, a antiga serpente, né? Então ele se encarna ali naquela serpente e Eva começa a conversar, ou seja, começa a corromper os seus sentidos de forma paulatinamente, né? De forma vagarosa. Primeiramente ela corrompe a audição, ela começa a corromper ali um mandamento que Deus tinha dado para eles, certo? Então o homem foi criado para ter o domínio, no entanto nós vemos ele sendo dominado pelos vícios, né? Pela escravidão do pecado, justamente porque parou para dar ouvidos a quem não tinha voz. Serpente não falava. Na hora que ela viu ali a serpente falando, era para ela ter ali corrido, né? Mas resolveu conversar, dialogar, e aí ela foi fazendo ali, corrompendo o ouvido. Depois ela foi, né, e viu que realmente aquele fruto era agradável, né? Achou até que era agradável para dar sabedoria, como a serpente diz aqui. Ó, você vai se tornar um Deus. Então, se você comer, então ela começou a ser enganada pelos ouvidos. E a mulher, ela é muito enganada justamente pela audição. Quando ela para ficar conversando ali com a serpente, ela vai ter aquele diálogo com a serpente vai enganar justamente porque ela para dar ouvidos, né? E aí ela começa a corromper a visão, achando que realmente aquele fruto era um fruto que poderia dar entendimento para eles. E aí ela come e ela dá para o marido. Quando o marido vê que ela não morre, então ele come, né? Porque viu que ela não morreu. Mas o mais interessante é que mesmo assim, depois deles terem desobedecido, Deus mesmo assim desce e vai de encontro a eles. Este é o texto para nós podermos entender todo o evangelho, né? O amor de Deus pelo homem, mesmo após a desobediência, eles pegam ali folhas de figos, de figueiras e fazem ali umas roupas, né? O homem tentando ali dar o seu jeitinho. Claro que a folha ela ia secar, eles iriam ficar nu novamente. É quando Deus chega com uma roupa feita por pele, né, de animais, uma roupa bem melhor, tipificando ali a morte futura de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque aquele animal, como ele chega com uma roupa de pele de animal, aquele animal foi sacrificado para que eles pudessem cobrir a vergonha do pecado. E aí eles começam a colocar a culpa um no outro, né? A culpa nunca é nossa, foi o Adão e Eva quem inventou esse negócio de colocar a culpa no outro. Adão disse, não, foi a mulher que tu me deu, colocou a culpa em Deus. E aí Eva, não, foi a serpente que me enganou. Independente do erro de quem tenha cometido, todos, irmãos, todos, até a terra, na sentença que Deus dá no decorrer do capítulo 3, todos pegam a sua sentença.
O Adão vai ter que trabalhar do suor do seu rosto, ele vai viver ali do suor do seu rosto. A mulher vai aumentar as suas dores de parto, a terra vai produzir, né, ali cactos, até a terra pegou dela por ter produzido ali aquela árvore. E a serpente ela vai ter que se rastejar, né, sobre a terra. Provavelmente alguns dizem que ela poderia ter algumas patas ou voava, enfim. Com a sentença que Deus dá, ela vai passar a rastejar, né? Aí Deus faz uma promessa: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma aula, ela sempre vai puxando a outra. Nós começamos falando sobre a Bíblia, como nós podemos entender a Bíblia, falamos sobre o Deus Todo-Poderoso, e agora nós estamos falando dessa relação do homem e do pecado, do homem e Satanás, né? Como o homem teve este relacionamento e como o homem foi o canal para que o pecado entrasse no mundo e se expandisse aí por toda a raça humana. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem, Jesus Cristo, pelo sangue dele nós somos purificados. Deus tinha motivos muito bons para a criação do homem. Ele tinha um maravilhoso plano e propósito para eles. Pelo fato de Deus ser amor, ele desejava ter seres que pensassem e sentissem como ele, seres com os quais ele pudesse compartilhar a sua vida. Tudo o que ele é e tudo qual ele está envolvido, e que dominassem os céus e a terra com ele, como filhos. Assim sendo, ele criou o homem em sua própria imagem. Deus cria ali o homem em sua própria imagem. E o Lúcifer, essa serpente, Satanás, né? De onde ele veio? Ele foi expulso do céu. Ele é um anjo, ele é uma criatura. Não temos como imaginar uma briga entre Deus e Satanás, porque Satanás era um anjo e foi criado por Deus. Então, Satanás ele é um ser criado, ele não tem o mesmo poder que Deus tem. Então, não existe essa briga entre Deus e Satanás, né? Deus é muito mais poderoso. Vamos relatar aqui sobre o Lúcifer. Lúcifer criou muitas coisas. Deus criou muitas coisas maravilhosas antes de criar o céu e a terra. Entre essas coisas encontram-se os anjos, seres espirituais, cujo propósito é o de cumprirem a vontade de Deus. Os anjos adoram a Deus e o servem continuamente. No entanto, quando Lúcifer, um dos grandes anjos da liderança, compreendeu sobre o plano de Deus de criar o homem, ele rebelou-se contra Deus. Ele queria estar acima do trono de Deus, ele queria a posição e a autoridade que Deus havia planejado para a espécie humana. Ele lhe queria governar toda a criação acima do trono de Deus no céu. Quando Lúcifer se rebelou, Deus o expulsou do céu. Ao mesmo tempo, um terço dos anjos uniram-se naquela rebelião e foram expulsos com Lúcifer, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Então Deus ele cria os céus, ele cria a terra, como descreve no início de Gênesis. Só que este ser criado com muita perfeição, a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Se existe uma palavra que pudesse se encaixar a Lúcifer, era esta: sinete da perfeição. Isaías e Ezequiel relatam sobre Lúcifer lá no céu. Só que ele, vendo os anjos se prostrando, adorando a Deus, ele coloca no seu coração, e a Bíblia diz até que se achou iniquidade em seu coração. Essa iniquidade foi exatamente
este desejo de ser semelhante a Deus em poder, em glória, em honra. Ele diz, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, acima do trono de Deus. Então ele achava uma criatura, achando que poderia ser mais do que Deus. Você provavelmente conhece alguém assim, alguma criatura, algum ser humano que acha que é Deus, que tem que ser até adorado, né? Então esse sentimento ele veio exatamente de Lúcifer, que queria ser adorado, que queria ser exaltado como Deus. Isaías relata no capítulo 14, versículo 12 ao 14, né? Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste derribado à terra, tu que outrora debilitava as nações, disseste no teu coração, subirei ao céu, ó, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, assentar-me-ei entronizado no monte da Assembleia, no mais alto da sagrada montanha. Subirei acima das mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Percebe-se aqui que a ideia dele sempre foi de ser grande, né? De ter status, de ser adorado. Ele queria estar sempre, o texto todo dizendo acima, acima, além. É a ideia deste anjo. E aí, como ele foi um anjo criado ali muito perto, muito próximo de Deus, né? Deus deu muito poder a ele. Então ele tinha ali um comando, ele foi corrompendo os outros anjos. Vamos aqui destituir Deus, quem vai mandar agora aqui é nós. Enfim, ele fez uma rebelião, literalmente, no céu. Lúcifer foi lançado à terra, onde hoje é conhecido como Satanás ou Diabo. Separado da glória do Deus Criador, ele perdeu a beleza e a luz que tinha outrora, como relata Ezequiel, capítulo 28, versículo 11, né? Que descreve aqui como era a semelhança de Lúcifer, muito perfeita. Os anjos que caíram com ele também perderam a sua glória e tornaram-se espíritos malignos, como chamamos de demônios, né? Todos aqueles que caíram juntamente com Lúcifer do céu. No recém-criado mundo de Deus, mas a maligna ambição de Satanás não mudou, e assim sendo ele começou um outro plano para tentar usurpar o trono de Deus. Ele passou a perseguir o homem que Deus havia criado. Então ele se opõe a tudo que foi criado pelo nosso Deus. Ele se põe, quando Deus cria o homem, ele diz, criei algo muito bom. Então Satanás, vendo aquilo, ele quer corromper, ele quer colocar toda a sua maldade no coração do homem. E o texto que nós lemos foi exatamente a forma que ele encontrou, a tentação. Ele tenta, né? Só tinha uma ordem: não pode comer deste fruto. De todas as outras árvores vocês podem comer, mas desse aqui eu não quero que vocês comam. Porque Deus quer um relacionamento com o homem de obediência, não um relacionamento de obrigação. Deus não nos fez como um robô. Nós não somos programados para amar a Deus. Ele quer um relacionamento conosco de obediência. Se ele diz, se ele dá uma ordem, se ele quer que sejamos santos, se ele quer que separamos do mal, nos afastamos do mal, é porque ele nos ama e ele quer que a gente se aproxime dele, não por interesse, não porque ele vai me dar a saúde, não porque ele vai me dar uma família, não porque ele vai me dar um carro novo, uma casa nova. Não é dessa forma que a gente tem que se aproximar de Deus. É pela obediência, pelo amor, pelo que ele é. Ele tem este desejo que os homens se aproximem dele exatamente pelo que ele é e não pelas bênçãos.
Só que Ele é um pai amoroso, Ele tem prazer em nos abençoar. Então, por conta desta tentação e de o homem cair, de o homem desobedecer, os resultados são os piores possíveis. Através deste isolamento, deste ato pecaminoso, o homem perdeu a glória, a imagem de Deus e o domínio sobre a criação. Satanás então tomou o trono desocupado por Adão e Eva e exerceu o seu domínio sobre a terra. E a morte encheu o mundo, se alastrou. É por isso que vemos tantas maldades, né? Tantas maldades aí no coração das pessoas, em toda parte. Estão repletas de idolatria, estão repletas de imoralidade, todo tipo de iniquidade. Todo tipo de iniquidade o homem comete justamente por causa desta depravação total, em que ele, por desobedecer a um primeiro mandamento, acontece toda esta depravação. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, vai dizer o seguinte, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Quanto a vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo e o príncipe do reino do ar, o espírito que agora opera naqueles que são desobedientes. Todos nós vivíamos dentre eles em certa ocasião, gratificando os desejos da nossa natureza pecaminosa e seguindo as suas vontades e pensamentos. Semelhantemente ao restante, éramos por natureza objetos da ira. Passamos a ser aí objetos da ira de Deus por conta exatamente desta desobediência de Adão. Por um homem entrou pecado no mundo. Todos estamos afastados, destituídos da glória de Deus pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio esforço. Nós não podemos nos aproximar de Deus. E agora tem um grande plano de Deus para esta aproximação, para esta restauração. Deus não desistiu do homem por causa do seu pecado. Ele colocou em ação outro plano grandioso, o plano de salvar a humanidade do poder de Satanás e de restaurá-la ao seu plano original, de sermos seus filhos e de compartilharmos do seu trono. Ele começou a preparar o mundo para a vinda do Salvador Jesus, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos seremos vivificados. Glória a Deus, que plano maravilhoso do nosso Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento registra a história de Cristo, aquele que viria para nos salvar de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Nós herdamos toda essa ira de Deus, toda essa desobediência, mas o plano perfeito e a salvação está em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.